Boa noite, é um prazer muito grande iniciar com vocês essa aula e estou muito feliz, né, de retornar com vocês esse semestre. E nós teremos uma disciplina um pouco diferente neste semestre, embora a gente continue falando a respeito das questões de alfabetização e letramento, mas a gente tem um enfoque bem diferente, que é um enfoque voltado para a questão mais didática, para a questão mais metodológica. Tanto é que a disciplina ela tem o nome Alfabetização e Letramento, aspectos didáticos pedagógicos. Nós vamos trazer também questões teóricas, porque nós vamos olhar a prática, pautada em teoria. No entanto, a disciplina vai ter um olhar totalmente voltado para a prática. Então, são várias coisas aí que nós vamos precisar fazer. Eu tenho um compromisso grande com vocês esse semestre, de vocês saírem pelo menos com alguma clareza do que fazer na prática de alfabetização. Então, é lógico que, quando a gente fala de um curso de formação inicial, a gente não quer, ninguém vai sair expert em determinada área, porque tudo vai demandar depois uma especialização nas áreas que vocês tiverem mais afinidade, né? No entanto, é importante que vocês tenham noção, uma clareza bem sólida a respeito do que fazer em termos de prática de alfabetização, em termos de ir lá na sala de aula e trabalhar com os alunos. Por onde eu começo, o que eu faço, quais são todos os procedimentos que eu preciso realizar para conseguir fazer a minha criança se alfabetizar, ou seja, fazer ela aprender a ler e escrever. Então, todos esses procedimentos nós vamos desenvolver, vamos conversar a respeito e trabalhar todos esses elementos que vão contribuir para que vocês tenham essa clareza do que fazer na prática de alfabetização e letramento, ok? O que eu faço quando eu começo na sala de alfabetização? Então, qual é o meu passo a passo? Eu não estou querendo, com isso, oferecer para vocês uma receita de bolo, porque eu falei o semestre passado que isso não existe. A gente não tem receita de bolo para alfabetizar, mas a gente tem, pelo menos, alguns princípios básicos que são importantes para vocês conseguirem organizar essa prática alfabetizadora. E esses princípios básicos, eles já estão muito consolidados, teoricamente. Eles já estão, assim, com muito respaldo teórico, então vocês podem implementar isso na prática de vocês com muita tranquilidade. Então, agora, nós não estamos mais falando do que era feito em sala de aula historicamente, do que está sendo feito agora. Agora a gente vai para o vamos ver mesmo. O que nós vamos fazer nessa sala de aula? Por onde nós vamos começar o trabalho? Depois que eu faço eu tenho as minhas ações, como é que eu vou desencadeando as ações? Como é que eu organizo todo o trabalho? Por onde eu começo? O que eu vou usar? Como é que eu vou fazer intervenção com as crianças? Como é que eu vou planejar as atividades, o que nós vamos chamar de sequências didáticas? Então, a minha preocupação não é oferecer nenhuma coisa pronta, nenhuma receita, mesmo porque isso não é possível. Mas, pelo menos, vocês terem um norte, vocês terem um fio condutor para saber o que exatamente vocês podem fazer. E, assim, eu tenho uma preocupação com vocês porque, gente, eu acho que desde o semestre passado a gente vem conversando, né? É muito séria essa questão da alfabetização, porque nós estamos vendo situações, principalmente agora no tempo de pandemia, né? Uma desigualdade imensa, crianças que estão aí em etapas de alfabetização praticamente sem nada, sem nenhuma interação com o professor. Então, pegam, às vezes, atividade na escola e levam para casa, às vezes não tem alguém em casa que pode auxiliar, às vezes ela fica com a avó nem sabe ler e escrever, então como é que essa criança se alfabetiza? E a alfabetização demanda intervenção do professor, que é algo que nós vamos falar muito, nós vamos organizar o nosso trabalho pensando nesse momento da intervenção, então é muito sério. A minha disciplina trata a alfabetização e letramento nas questões didáticas, na etapa de alfabetização. Qual a etapa de alfabetização que hoje é considerada? A partir dos 4 aos 7 anos. Por que a gente fala aos 7 anos?
Antes da BNCC, a alfabetização e o PNAE, tudo que ao Plano Nacional de Educação, todas as políticas colocavam que o período de alfabetização, o ciclo de alfabetização, era o primeiro, o segundo e o terceiro ano. Com a BNCC, a etapa de alfabetização ela foi encurtada. Então, nós temos agora o primeiro e o segundo ano como as etapas de alfabetização, certo? E como eu considero que a alfabetização ela não tem início no primeiro ano, porque ela já tem isso sendo realizado na educação infantil, então vou considerar uma etapa um pouco maior, considero dos 4 aos 7 anos. Tá? Isso que a gente vai... Esse é o nosso contexto de análise da disciplina. O que nossa disciplina vai abarcar? Crianças de 4 a 7 anos que estão em processo de alfabetização. A etapa que envolve a segunda etapa da educação infantil, partindo dos 4 anos, e as 2 séries iniciais do fundamental, que é o primeiro e o segundo ano, e esse segundo ano é quando eu preciso ter a minha criança com uma escrita alfabética. Então, ela já tem que ter passado todo aquele percurso evolutivo que a psicogênese nos traz, e já tem que se tornar alfabética no final do segundo ano, tá? Esse é o objetivo, e é com esse grupo que nós vamos trabalhar na disciplina esse semestre, nesse segundo semestre, certo? Agora, o que nós vamos fazer? Eu vou falar com vocês agora, apresentar a disciplina, porque essa aula eu dediquei a isso. Vou compartilhar com vocês agora uma apresentação, só para vocês poderem seguir quais serão, o que nós vamos trabalhar na disciplina. Eu vou apresentar para vocês quais são os assuntos que nós vamos abordar na disciplina Alfabetização e Letramento, aspectos didático-pedagógicos. Nós vamos trabalhar alguns conteúdos organizados em ciclos de aprendizagem, e serão esses 5 ciclos de aprendizagem. E aí nós estamos trabalhando no primeiro ciclo de aprendizagem, que vai do dia 10 de agosto ao dia 14 de setembro, o nosso assunto, o nosso conceito-chave do primeiro ciclo é a linguagem oral e escrita na educação infantil, práticas correntes. Nossa disciplina, ela vai abarcar o trabalho de alfabetização e letramento com crianças de 4 a 7 anos. Se eu estou falando de crianças de 4 a 7 anos, eu estou falando que o processo vai começar na educação infantil, certo? Uma coisa importante também é eu não limitar também aos 4 anos, porque algumas habilidades linguísticas que devem ser trabalhadas na educação infantil, elas iniciam até antes dos 4 anos, certo? Então, eu não quero limitar e dizer, olha, nós vamos trabalhar a partir de crianças com 4. Na verdade, as práticas que nós vamos trabalhar, tanto envolvendo língua oral e escrita na educação infantil, nós vamos contemplar toda a educação infantil, inclusive os bebês, porque nós vamos ver que as habilidades linguísticas devem ser trabalhadas desde o momento aí da etapa dos bebês. E quais serão os conteúdos? O primeiro, a língua oral e escrita na educação infantil. Segundo, a linguagem e mundo, pensando nas atividades linguísticas como construção de sentidos, que isso é algo que a gente consegue trabalhar desde a educação infantil. Depois, a gente vai abordar um pouco melhor como trabalhar a linguagem oral e, num segundo momento, como trabalhar a linguagem escrita. E aí nós vamos ver todo tipo de atividade que envolva tanto a linguagem oral quanto a linguagem escrita. Depois nós vamos compreender a importância da gente desenvolver as 4 habilidades linguísticas básicas na educação infantil. Quais são essas 4 habilidades linguísticas básicas? Ouvir, falar, ler e escrever.
Então, são 4 habilidades linguísticas básicas que, se nós começarmos o trabalho desde a educação infantil, a criança já vai compreendendo todo o processo, entendendo como se dá as questões, inclusive envolvendo a ideia do letramento, que é a ideia da criança já compreender que a escrita, ela existe porque ela cumpre, existe uma função social que está por trás, ou seja, quando a gente escreve, existe um contexto ali para que aquela escrita aconteça. Então, o texto é produzido para uma determinada esfera de circulação, para um determinado grupo de interlocutores ou de interlocutor. Então, a criança já tem que compreender, começar a pensar a respeito também desses procedimentos que envolvem as atividades discursivas da língua. E, por último, dentro dessa questão de entender o trabalho das habilidades linguísticas na educação infantil, nós vamos fazer um pouquinho uma análise sobre o trabalho com o nome próprio na educação infantil. Porque a gente inicia com o nome próprio e ele é, assim, um recurso valiosíssimo para a criança se alfabetizar. E nós vamos entender um pouquinho como que a gente pode trabalhar algumas práticas envolvendo o nome próprio e que habilidades estão envolvidas nesse trabalho com o nome próprio. Ou seja, se eu, na prática de alfabetização, trabalho com o nome próprio, quais habilidades minhas crianças irão desenvolver por meio desse trabalho com o nome próprio? No ciclo 2, que vai de 15 de setembro a 12 de outubro, o conceito-chave do ciclo é a escrita como construção social. Dentro desse ciclo, nós trabalharemos a alfabetização como prática discursiva, as funções sociais da leitura e da escrita, e o eixo central desse ciclo é o entendimento das hipóteses de escrita por meio da compreensão da psicogênese da língua escrita. Então, aqui, nós vamos analisar cada hipótese de escrita. Qual é a característica de um pré-silábico? Qual é a característica de um silábico alfabético? Então, nós vamos compreender quais são as ideias que a criança constrói até, de que forma ela interpreta a escrita até ela se tornar alfabética, que é o nosso objetivo aí dentro do trabalho de alfabetização. Além disso, nesse ciclo 2, nós também vamos falar um pouquinho, vamos trabalhar os instrumentos diagnósticos, dentre eles a questão da sondagem, o mapeamento e o acompanhamento dos alunos. Então, não adianta só eu fazer a sondagem para eu definir a hipótese, mas eu tenho todo um processo, eu tenho que fazer a sondagem, definir a hipótese, caracterizar, analisar essa hipótese e colocar essa minha criança no mapeamento. O que é o mapeamento? O mês de fevereiro, ela é pré-silábico, o mês de março, ela avançou? Ela foi para silábico ou ela ainda continua pré-silábica? Se ela continua pré-silábica, quais vão ser as minhas ações para eu fazer essa criança avançar? Então, eu preciso fazer esse mapeamento para isso direcionar a minha prática. Quando eu não faço o mapeamento, eu perco um pouquinho esse foco de qual criança está avançando, qual não está avançando. Então, eu preciso ter essa clareza. Então, todo o meu trabalho deve ser mapeado para eu ver como a criança está avançando no seu percurso de aprendizagem da leitura e da escrita. Certo? Então, isso a gente faz por meio de instrumentos diagnósticos e desse mapeamento que vai me garantir o acompanhamento da aprendizagem de todos os alunos na etapa de alfabetização. O ciclo 3, ele já vai fazer vai trazer uma discussão sobre como organizar todo o trabalho. Não que os anteriores a gente já esteja trabalhando a organização, mas ele vai trazer pontualmente todos os recursos para a gente organizar o trabalho. Recursos que eu digo assim, pontos chaves para a gente pensar em como organizar e como planejar o trabalho prático da alfabetização. E aí nós vamos saber fazer a organização dos agrupamentos, como que eu faço essa organização dos agrupamentos,
Como que eu faço a organização da intervenção pedagógica? Como que eu penso a organização do ambiente letrado, do ambiente alfabetizador, porque eu acho que às vezes a gente tem um equívoco de achar que ambiente letrado e ambiente alfabetizador é só eu encher minha sala de cartazes, quando na verdade não é isso. Para eu ter um ambiente letrado, um ambiente ou letrado ou alfabetizador, tudo que tem que estar exposto tem que estar vinculado com as atividades que eu realizo de fato com as crianças. Então, eu tenho lá o ajudante do dia, em que a gente vai, na roda, combinar que criança, qual o nome que vai para esse ajudante do dia. Então, as crianças precisam ter todos os crachás ali no chão, olhar todos os crachás. Então, quem vai ser o ajudante do dia? Vai ser o Felipe. Então, vamos procurar aqui, todos esses crachazinhos, cadê o nome do Felipe? Aí a criança, o Felipe vai, pega o nominho dele e cola lá no cartaz. Aquele cartaz que está lá do ajudante do dia, ele só faz parte do ambiente letrado ou alfabetizador porque ele foi utilizado na rotina da alfabetização. Senão não faz sentido ele estar ali. Então, ambiente letrado e ambiente alfabetizador é tudo que eu posso até expor na parede ou até pendurar, mas ele fez parte de uma ação de alfabetização, por isso que ele está ali. Então, eu não ponho cartaz sem a criança saber o que está acontecendo ou só para deixar de enfeite. Tudo tem que estar relacionado com as ações de alfabetização. Outra questão que nós vamos trabalhar no ciclo 3 é a questão dos princípios didáticos para uma boa situação de aprendizagem. Então, nós temos alguns princípios que a literatura já nos mostrou, que são pontos importantes para que toda boa situação de aprendizagem tenha. Então, nós vamos também falar sobre esses princípios, são pontos bem importantes de questões que precisa haver numa boa situação de aprendizagem de alfabetização. Nós vamos falar das sequências didáticas que envolvam os gêneros textuais. Nós vamos também conversar, vocês vão montar uma rotina de alfabetização. O que é a rotina? É o planejamento da semana. Então, o que na minha semana, como que eu organizo uma rotina para a minha semana? Ou seja, quais atividades que eu coloco em segunda, terça, quarta e quinta? O que eu coloco na segunda, na terça, na quarta, na quinta? Toda a minha rotina que envolve o trabalho de alfabetização. E também vamos estudar um pouquinho sobre as modalidades organizativas de alfabetização. O que são essas modalidades organizativas? São tipos de atividades diferentes de alfabetização que têm objetivos diferentes e que precisam fazer parte da minha rotina. Por exemplo, uma modalidade organizativa que a gente tem é uma chamada de atividade permanente. O que a gente pode considerar como atividade? Eu estou dando um exemplo, tá? O que a gente pode considerar como atividade permanente? A leitura. Eu posso pôr a leitura como atividade permanente todos os dias quando a gente chega. Então, a gente organiza a rotina também contemplando essas modalidades organizativas de alfabetização, certo? Gente, tudo que eu estou dizendo tem por trás uma determinada referência bibliográfica, eu não inventei isso, tá? Existe uma referência bibliográfica que já está, assim, bastante consolidada e que é uma referência utilizada em todo o país por meio de evidências científicas. Então, nada aí é no escuro, tá? A seleção que eu fiz de como organizar o trabalho de alfabetização em todos os ciclos que envolvam aí entender a prática alfabetizadora, tudo vocês vão perceber que tem um texto de referência para poder pautar essa prática, tá? Então, não é a prática pela prática, existe uma questão teórica que sustenta essa prática. No ciclo 4, o ciclo 4 e o 5, os assuntos são bem próximos, tá? Então, é importante vocês notarem que no ciclo 4 nós vamos trabalhar mais a questão dos princípios e do conceito da consciência fonológica. Então, aí a gente já vai mesmo se voltar para a apropriação do sistema de escrita alfabética, e aí nós vamos falar da dimensão metalinguística que envolve a consciência fonológica,
do conceito, né, o que é consciência fonológica no trabalho de alfabetização, os mecanismos de consciência fonológica, os níveis de consciência fonológica que a criança apresenta. Então, até a criança, durante todo o percurso de apropriação do sistema de escrita alfabética, a criança apresenta níveis. E em cada nível, vocês têm que trabalhar com atividades diferentes. Porque se eu tenho uma criança que tem uma consciência muito inicial, fonológica, as minhas atividades vão ter uma característica. Se eu tenho crianças que já têm consciência fonêmica, as minhas atividades vão ter outras características. Então, é por isso que nós precisamos conhecer quais são esses níveis de consciência fonológica que a criança tem até se tornar alfabética. É essencial para o trabalho, tá? Nós também vamos falar um pouco no ciclo 4 da relação que existe entre os níveis de consciência fonológica e o percurso evolutivo que a criança constrói da psicogênese. Então, a gente vai ter eu vou ter para vocês vou colocar para vocês um infográfico para a gente poder comparar em cada hipótese de escrita, naquele percurso da psicogênese, onde nós encontramos também em que momentos nós temos os níveis de consciência fonológica. Isso vai ser muito legal para o trabalho futuro de vocês. Vai fazer uma diferença enorme no entendimento de vocês para trabalhar consciência fonológica. E para fechar o ciclo 5, né, com o nosso... nós vamos falar das sequências didáticas, ou seja, das atividades que vão envolver consciência fonológica. E aí, no ciclo 5, nós vamos falar mais basicamente da prática de alfabetização que envolve consciência fonológica, das atividades, das sequências didáticas que envolvem consciência fonológica, certo? E aí fechamos os conteúdos que serão trabalhados na disciplina de alfabetização e letramento, aspectos didático-pedagógicos, ok?